Proposta de congelamento do salário mínimo assusta brasileiros. A Arquidiocese de Salvador reabre capela com restos mortais de Irmã Dulce. E ainda saiba como é feito o cadastro para doação de medula. Não saia daí, o Horizonte Notícias já começou. Olá, a gente começa a edição de hoje com uma notícia que tem preocupado os brasileiros. A equipe econômica do governo avalia propor ao Congresso a retirada da Constituição da previsão de reajuste do salário mínimo baseado pela inflação, o que geraria um possível congelamento do valor. Parece que a ideia não tem agradado o pessoal nas ruas. O artigo 7º da Constituição determina o que deveria ser custeado pelo trabalhador com o salário mínimo. O trabalhador tem direito a um salário mínimo fixado por lei, capaz de atender ao seu sustento e a de sua família com moradia, saúde, educação, lazer, transporte e vestuário. Hoje o salário mínimo é de R$ 998, muito abaixo do que o DIEESE diz ser necessário para uma família com 4 pessoas. Segundo o órgão, para ter direito a tudo o que determina a Constituição, o trabalhador deveria receber R$ 4.277 por mês. Além dessa defasagem, uma proposta econômica do governo federal preocupou os trabalhadores. Eles querem mudar a Constituição para que o salário mínimo não tenha mais que ser atualizado anualmente. É um absurdo, né? Porque as pessoas já não têm aumento, né, devido. E ainda fica congelando, tá difícil viver com salário hoje em dia, né? Se congelar as outras coisas todas, né? Mesmo assim não tá bom, não. A equipe de Paulo Guedes teve a ideia da mudança para economizar até 37 bilhões de reais ao ano. Mas essa conta não passaria em branco. Isso impacta muitos mais pobres, né? Vai impactar a população em geral e é uma medida muito impopular. Para mudar a Constituição, são necessários 2/3 dos votos no Congresso. No caso do salário mínimo, isso poderia não ser suficiente. A própria Constituição diz que nem por meio de uma emenda à Constituição seria possível retirar esses direitos. Então, a Constituição tem um núcleo duro de direitos e garantias individuais que não são passíveis de serem tirados da própria Constituição, justamente para proteger o indivíduo dos desmandos de um ou de outro governo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, ao fim do quarto CONCEP, divulgou notas sobre o enfraquecimento da participação da sociedade civil brasileira nos conselhos paritários, legítimos espaços de participação e controle social das políticas públicas. O documento faz referência ao decreto do governo que altera procedimentos no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e afirma que a sociedade civil tem que participar. Não se pode desmontar as estruturas de participação social que exercem papel fundamental para a nossa nação. Os clamores do povo, suas necessidades e a sensibilidade social vêm exatamente dessa participação e impactam as políticas públicas. E a PUC Minas abriu suas portas para a exposição com relatos de experiência do programa de serviço-aprendizagem Guardiões do Patrimônio Cultural. Ana Luísa Benevides esteve lá e mostra detalhes pra gente. Fruto de uma parceria entre a PUC Minas e a Arquidiocese de Belo Horizonte, o programa Guardiões do Patrimônio Cultural lança a primeira edição do caderno que contém os relatos da experiência piloto do programa de serviço-aprendizagem. No desenvolvimento desse curso, nós adaptamos, que era um piloto, a melhor forma possível de podermos unir isso. O resultado é fantástico. Primeiro que os jovens começam a entender o pertencimento em relação ao patrimônio. E pensando, é claro, depois de como nós vamos inserir esses jovens no mercado, monetizar esses jovens. Porque a ideia é que o Estado, enquanto a Prefeitura, o Estado de Minas, o Governo Federal, eles apoiem isso como uma forma de uma política pública. O programa está associado à iniciativa do Papa Francisco em formar as novas gerações em cultura. A ideia principal os estados eles gastam já muito com a guerra. Por exemplo, formando jovens para o exército, não é isso? E nós, nessa ideia do Papa Francisco, era formar os jovens para a cultura da paz. Colocar em prática o que aprendeu se tornou uma missão para Rodrigo Martins, guardião do patrimônio em Santa Luzia. Hoje nós estamos lançando o nosso caderno, do Guardião do Patrimônio Cultural,
para mostrar para a sociedade a importância de preservar aquilo que é delas, né? E para a história de outros que vão vir ainda pela frente. A exposição pode ser vista até o dia 30 de setembro no Espaço Fé e Cultura, na PUC do Coração Eucarístico. E a Capela das Relíquias, que guarda o túmulo de Irmã Dulce, a primeira santa nascida no Brasil, que será canonizada no próximo dia 13 de outubro, foi reaberta esta semana no memorial que leva o nome da Beata, no bairro de Roma, em Salvador. A nova sepultura de Irmã Dulce ganhou estrutura de vidro em cima para que os fiéis possam ver uma réplica do corpo da santa. Além disso, o local recebeu melhorias na infraestrutura, como iluminação e tratamento acústico. A reabertura da capela foi feita com uma oração presidida pelo arcebispo e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Intercede por nós, Maria, acabamos de cantar em latim. Deus seja louvado. O Santuário da Beata segue em obras de requalificação e deve ser reaberto no dia 11 de outubro, 2 dias antes da canonização da Santa Dulce dos Pobres. Em Belo Horizonte, no dia 13, a paróquia Bem-aventurada Dulce dos Pobres do aglomerado da Serra programou um dia de festa pela canonização, com celebração, louvor, adoração ao Santíssimo e barraquinhas. A programação terá início às 10 horas da manhã. E agora chegou a hora, da gente atualizar os destaques do mundo esportivo com o André Cristino, que já está aqui no estúdio comigo. André, o Atlético perdeu de virada. E como que fica a situação do time agora? Bom dia. Bom dia a todos. Fica um pouquinho complicada, mas poderia ser pior, porque vale lembrar que na Sul-Americana tem um gol qualificado, então o Atlético perdeu por 2-1. Esse gol que ele fez fora de casa pode fazer a diferença para a classificação para a final. Vamos ver os gols, então, dessa partida. O Atlético chegou a abrir o placar no primeiro tempo ali, deu sorte, o zagueiro tentou cortar, a bola bateu no pé do Ceará ali e foi 1-0. O Moledo empatou o jogo e aí o Pulga Rodrigues fez 2-1. Para o Colón. Aí como é que fica a situação? Quinta-feira tem um jogo de volta no Mineirão, em Belo Horizonte. Se o Atlético vencer por 1-0, ele está na final. Se ele vencer por 2-1, aí a decisão vai para os pênaltis. Aí o que acontece? Caso o Colón faça dois gols, aí o Atlético tem que vencer por 2 gols de diferença. Mas não vamos pensar nessa hipótese não. Vamos pensar o Atlético vencendo por 1-0 ou por mais gols de diferença. Na pior das hipóteses, vencendo por 2-1 para a decisão e para os pênaltis. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético joga só na segunda-feira contra o Avaí. Vai jogar lá na Ressacada, às 8 horas da noite. No final de semana, apenas Cruzeiro e América vão a campo. O Cruzeiro joga amanhã, às 5 horas da tarde. Vai enfrentar o líder Flamengo no Mineirão. É um jogo bem complicado. O Cruzeiro hoje está na zona do rebaixamento. Precisa vencer para sair dessa situação. São 3 derrotas seguidas, mas não é contra qualquer adversário, é contra o Flamengo, o líder, que tem um ataque muito forte. Então o Rogério Ceni vai ter que surpreender para conseguir um bom resultado. E o América joga hoje, 9h30 da noite, contra o Sport lá em Recife. O América vem de uma sequência muito boa aí, são 10 jogos sem derrota já, está em 11º. Se vencer o Sport, ele garante no mínimo já a 10ª colocação, vai passar a Ponte Preta. E dependendo da combinação de resultados, pode chegar à 9ª colocação na Série B, o que seria muito bacana. Qual que é o dificultador para o América? O Sport ainda não perdeu em casa no campeonato. São 11 jogos com 5 vitórias e 6 empates. Mas vamos torcer para o Coelho. Sempre tem que ter um dificultador, né? Sempre tem. André, vamos falar de boas ações agora? Agora, em setembro, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Medula. A celebração no 3º sábado do mês, de setembro, que é amanhã, é uma iniciativa da Associação Mundial de Doadores de Medula Óssea. E fazer o cadastro no banco de possíveis doadores é bem simples. São 5 ml de sangue que podem ajudar a salvar a vida de alguém. A doação de medula óssea é importante para o tratamento de pacientes como Bianca Prescovia, que sofreu com a leucemia, uma doença que compromete a produção normal de células sanguíneas. Eu descobri a leucemia com 14 anos e o tratamento ele é muito agressivo. Quando a gente está no tratamento, eu acho que a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. Elis Prescovia, mãe de Bianca, conta como foi acompanhar o processo de espera. Muitas das vezes, os pais até doam para os filhos, porque existe a compatibilidade de 50%. É uma compatibilidade arriscada, mas muitas das vezes a criança não pode esperar
A pessoa não pode esperar, então existe esse tipo de doação também. E para as outras pessoas também que precisam da doação de 100% de compatibilidade, é uma espera muito angustiante, sendo que é tão simples você se cadastrar no Redome. Bianca não precisou do transplante, mas se solidarizou com a espera dos que precisavam e iniciou uma campanha nas redes sociais para a doação de medula óssea. Eu resolvi começar a fazer as campanhas nas redes sociais para pedir doação para aqueles que precisavam. E desde então eu faço isso, virou, acho que é minha missão. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores de medula óssea, chegando a aproximadamente 5 milhões de cadastrados. E Minas Gerais representa 10% desse total. Viviane Guerra, gerente de captação e cadastro da Fundação Hemominas, explica sobre a importância do cadastro e como fazê-lo. Nós dizemos que o cadastro é doar esperança, né? Nesse primeiro momento é feito o cadastro, é feito o primeiro exame, né, para poder mapear o perfil genético desse doador e, se tudo der certo, outros exames serão feitos e evoluindo para a doação propriamente dita. Então, no primeiro momento a gente doa esperança e, se tudo der certo, a gente doa vida. E para fazer o cadastro no Redome é preciso ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde e apresentar o documento original com foto. Fica então, né, nosso apelo. E a gente termina o Horizonte Notícia de hoje com essa combinação, né, André? Estamos muito em sintonia. A gente volta segunda-feira, 8h45 da manhã. Bom fim de semana para você e a gente te espera. Tchau, tchau.